Se você chegou até aqui com o peito esmagado, esgotado por uma vida que já não reconhece, então esta mensagem te encontra exatamente no limite entre o cansaço e a esperança esquecida. Há alguém ouvindo agora que talvez esteja segurando firme, mas sentindo que seus dedos já não têm mais forças. Talvez você esteja rodeado de pessoas, mas por dentro vive o peso oculto de quem já não se sente capaz de sustentar tudo. Às vezes, resistir parece seu único caminho, mas cada dia se repete, refletindo uma sombra cada vez mais densa, como uma névoa de dúvidas que rouba cor e sentido da existência. No íntimo, só encontra o eco de uma espera que não se quebra, de um silêncio que grita perguntas veladas. Quanto tempo mais será preciso resistir quando a voz da ansiedade sussurra, noite após noite, que é tarde demais, que já perdeu a chance e não a volta a dar? Há momentos em que orações tecem longos fios invisíveis para o alto, mas retornam apenas com o peso de não terem sido ouvidas. Como se Deus estivesse longe, ocupado demais ou simplesmente imóvel diante do seu desespero contido. Há uma voz dentro de você, talvez tímida, talvez rouca, que insiste. Será possível que tudo tenha se tornado um ciclo impossível de romper? Será que essa necessidade sufocante de mudar é um castigo, uma punição pelo que deixei de viver? Esse tipo de questionamento pesa silenciosamente. E é aí, nesse lugar abafado, que muitos se perdem da própria essência, acreditando que foram esquecidos, condenados ao mesmo vazio, todos os dias. Permita-se, agora, uma pausa. Respire e ouça o que sussurra além do barulho dos pensamentos. Ainda não te disse o mais importante. Você já se perguntou quantas noites terminou achando que sua fé era insuficiente? Quantas vezes se olhou no espelho com olhos cabisbaixos, sentindo que carrega uma culpa silenciosa, difícil de explicar até para si? Não se engane achando que está só nesse lugar de dúvida. Não é apenas fracasso ou fraqueza. Não é castigo, nem sentença. Há algo mais profundo acontecendo aí dentro, algo que ainda não foi completamente revelado. Se esse sentimento falou alto dentro do seu peito agora, quero te convidar a dar um pequeno sinal. Deixe um like, não como rotina ou costume, mas como um gesto íntimo, silencioso, dizendo: eu estou aqui, ouvindo, esperando por algo novo. Receba isto como um sopro de esperança, pois sua jornada não termina neste instante de dor. Ainda há algo que você não percebeu, e é justamente isso que pode mudar tudo. À medida que o tempo avança, o fardo dentro do peito só parece crescer, como se cada respiração exigisse um esforço heróico. Talvez você sinta que suas forças estão se esvaindo, como água escorrendo entre os dedos, levando junto pequenas partes da sua esperança. Os dias se alongam, e as noites tornam-se intermináveis, repletas daquele silêncio que não consola, apenas pesa. Você olha ao redor e se pergunta se alguém consegue enxergar a profundidade desse cansaço invisível, ou se já se tornou perito em disfarçar a exaustão da alma, sorrindo por fora mesmo quando tudo por dentro implora por alívio. Há perguntas não ditas que se acumulam em sua mente como pedras. Será que Deus realmente ouve quando o coração já só consegue murmurar? Existe, de fato, algum propósito em tanto desgaste, ou o vazio é só um reflexo do abandono absoluto? Talvez você reconheça esse espaço enclausurado onde as emoções se enrodilham, uma espécie de quarto escuro da existência em que tudo parece suspenso, inclusive seus sonhos antigos. Quando a dor se faz companhia fiel, até mesmo a esperança se torna suspeita, uma palavra que já não se encaixa na rotina de quem sobrevive à base de forças mínimas. Por vezes, o peito aperta com tal intensidade que qualquer tentativa de oração soa como um eco longe, incapaz de romper a muralha do próprio desencanto. Você recorda momentos em que acreditou de verdade, e se pergunta por que agora a fé parece enfraquecida, tão diferente do que já foi. Inevitavelmente, surge a ideia incômoda de que talvez algumas pessoas sejam simplesmente destinadas ao silêncio, à espera, como se certas portas nunca estivessem destinadas a se abrir. E, ainda assim, algo te impulsiona a continuar buscando, querendo entender a razão desse processo. Por que a demora? Por que essa sensação de estar preso em um ciclo impossível de romper? Esse sentimento não é ilusão. Existe uma sede no mais fundo da alma, uma vontade quase desesperada de encontrar sentido, de ouvir uma resposta, de sentir uma presença que vai além do racional. Mas confesse, já houve noites em que pensou em abandonar tudo, onde o peso era tão insuportável que até a ideia de levantar no dia seguinte parecia árdua demais. Nesses instantes, até o corpo parece reclamar, traduzindo em cansaço físico as feridas que são invisíveis.
Você sente uma fadiga interna tão grande que até o choro perde sua força, tornando-se um lamento silencioso no travesseiro. Talvez tudo ao seu redor siga igual, mas dentro, algo se perdeu no caminho. É como assistir ao mundo se mover em outra frequência, enquanto você permanece parado, esperando por um sinal que talvez nunca venha. Nesse terreno, as palavras de consolo parecem vazias, insuficientes para preencher o abismo da falta de respostas. E mesmo assim, a cada manhã, você se ergue, cansado, sim, mas com uma centelha escondida que resiste apesar de todo o desgaste. Ainda não te contei o que realmente importa. Há uma pegada profunda nesse trajeto, uma lição se desenhando silenciosamente entre as rachaduras do cotidiano. Às vezes, aquilo que se repete em nós, esse desgaste insistente, não é apenas ausência de respostas, mas preparação para algo ainda maior do que conseguimos compreender hoje. Existe um tempo certo para que cada lágrima encontre sentido, mas isso é algo que só o futuro pode revelar. Por enquanto, não se cobre por duvidar, não se julgue por fraquejar. Porque dentro do deserto mais árido nascem, por vezes, as sementes da renovação que você ainda não notou. Se esse suspiro profundo te alcançou, faça um gesto discreto e deixe um comentário descrevendo numa palavra o que mais tem pesado em seu peito. Não como desabafo público, mas como um compromisso silencioso com sua própria cura. O caminho não termina em seu cansaço. Ainda há um segredo a ser revelado. É ali, no mais fundo dessa espera, que começa a virada que você tanto busca. Ainda estamos longe do ponto final dessa história. Há algo grandioso por trás do que você chama de desamparo. E é isso que muda tudo. No silêncio dessa espera que parece interminável, algo começa a se mexer, bem abaixo da superfície das suas emoções. Não é uma solução rápida, nem um milagre estrondoso rompendo a quietude. Ao contrário, muitas vezes, é uma suavidade quase imperceptível, um leve aquecimento no peito, uma pequena clareza que atravessa, aos poucos, o nevoeiro dos pensamentos cansados. Ninguém ao seu redor percebe, mas por dentro surge uma suspeita. E se essa fase não for o fim, mas o início de uma transformação? Você já considerou a possibilidade de que, nesse tempo de pouca luz, o maior milagre seja a persistência em ficar de pé, mesmo que tudo à volta insista em empurrá-lo para baixo? Às vezes, enquanto você observa o relógio girar e espera uma resposta, Deus está agindo em silêncio. É um agir que não faz alarde, que desafia a lógica e a pressa da vida moderna. No meio da secura, pequenas raízes começam a crescer, invisíveis aos olhos, mas indispensáveis para o alicerce de algo novo. Não é exagero dizer que muitos dos maiores testemunhos nascem de longos períodos em que nada acontece, pelo menos, nada na superfície. Compreender isso pode ser desconfortável, pois nossa tendência humana é querer sentir, ver, controlar. Mas há momentos sagrados em que o principal livramento acontece dentro de nós, antes que qualquer porta externa se abra. E se um dos maiores propósitos da espera fosse amadurecer o olhar, aprender a enxergar não apenas aquilo que falta, mas também a força silenciosa que te mantém caminhando um dia após o outro. Talvez a graça não esteja apenas na solução, mas principalmente na capacidade de não se perder de si mesmo, de não se afastar completamente da esperança, mesmo quando ela parece improvável. Porque há algo divino em continuar, e essa perseverança é, muitas vezes, a linguagem que Deus usa para falar às almas que já não têm energia para orar em voz alta. É uma resposta que não depende de palavras, mas de uma postura interna de quem resiste, mesmo quase sem esperança visível. Nesse momento, você pode lembrar dos dias em que sua fé era uma chama viva, e sentir saudade, talvez até culpa por já não conseguir acender o mesmo fogo. Mas o Deus que habita o invisível conhece cada fraqueza, cada dúvida, cada lágrima não derramada. Ele não despreza a gota de ânimo que sobreviveu a tantas tempestades. No lugar onde os homens só enxergam cansaço, ele vê material precioso sendo lapidado, caráter sendo moldado para um tempo que ainda virá. Nenhum segundo dessa espera é desperdiçado, embora a impaciência tente convencer o contrário. Percebe agora porque ainda não havia sido revelado o sentido maior de tudo isso. Era necessário que você sentisse, na pele, que forças humanas têm limite. Não para te derrotar, mas para provocar este ponto crucial, admitir que sozinho não se chega onde Deus quer conduzir. Existe uma humildade preciosa em se permitir pequeno, dependente, reconhecendo as próprias limitações. Só aí, nesse esvaziamento, se abre espaço para receber o inexplicável, aquilo que transborda nossa lógica. Só quem aceitou permanecer mesmo cansado,
mesmo sem desejo, recebe a dádiva de enxergar o propósito escondido tanto na dor quanto na espera. Nesse processo silencioso, muitas correntes começam a se soltar sem que você perceba, e o peso antigo já não se encaixa do mesmo modo sobre os seus ombros. Você não sabe como, mas sente que algo se deslocou por dentro, como uma peça finalmente ajustada. A fragilidade já não é vista como derrota, e sim como parte do milagre que está, aos poucos, tomando forma. Você já percebeu que, em muitos relatos de fé, o clímax não foi um grande evento externo, mas sim o dia em que alguém, exausto e desacreditado, ousou acreditar mais uma vez, mesmo sem provas imediatas? Talvez hoje seja esse dia para você. Ainda há perguntas que não podem ser respondidas. Por ora, resta caminhar com elas, abrindo mão da urgência de saber tudo, aceitando que o tempo de Deus nunca é um atraso, mas um preparo detalhado. O amanhã ainda é mistério, sim, mas o hoje traz consigo uma revelação. Mesmo em meio ao desgaste e à repetição das horas vazias, a cura brotando silenciosamente, uma cura que se faz companhia para quem insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece ter perdido o sentido. Você não está parado à toa. Cada dia, cada noite, cada suspiro contém fragmentos de uma resposta maior do que qualquer palavra humana possa expressar. E sabe o que é mais surpreendente? Enquanto você luta, resiste e espera, outros também se inspiram na sua jornada silenciosa. Sem saber, sua resistência já começa a criar ondas, direções novas, histórias cruzadas, pequenos milagres disfarçados no ordinário. Tudo ainda parece igual, mas o invisível já começou a se transformar. E isso, no fim, muda absolutamente tudo. Na plenitude desse processo quase invisível, o sopro do divino finalmente se faz sentir de uma forma mais densa e presente. Não chega como um vendaval que revoluciona toda a paisagem de repente, mas como um vento manso que começa a arredar as folhas secas dos cantos mais escondidos do seu ser. É nesse instante, quando o silêncio já não pesa como uma sentença, mas sussurra como uma promessa, que a alma percebe a grandiosidade do que está acontecendo. Você não foi abandonado, não caminhou em vão. As noites longas de vigília, os pensamentos que brotaram no vazio, o esforço quase automático de colocar um pé após o outro, tudo isso convergiu para este momento de compreensão, onde a esperança deixa de ser apenas uma ideia abstrata e se torna uma presença real que enche, transborda e renova. Nesse novo espaço interno, nasce uma fé serena, mais madura, menos barulhenta. Agora, existe uma convicção que já não depende tanto das circunstâncias, mas que se afirma no meio delas. Os olhos já não enxergam só o que dói, começam a captar nuances, pequenos sinais de cuidado, detalhes silenciosos do zelo de Deus. Você nota que, por trás de cada demora, havia uma intenção maior. Que, em cada cansaço profundo, uma força extraordinária se revelou. Mais importante, se trata de uma força que não é só sua, mas recebida, concedida amorosamente por aquele que sempre viu além das suas limitações. Se antes o peso de tudo parecia te esmagar, agora há uma leveza que você não sabe nomear, mas sente profundamente. A leveza de quem entendeu que não precisa sustentar o mundo sozinho. Algo curioso acontece nesse ponto. Os antigos questionamentos ainda existem, mas perderam o poder de produzir desespero. Eles se transformam em perguntas vivas, que aproximam você do mistério e não do medo. As lágrimas já não escorrem apenas por dor, mas também pela gratidão de ter sobrevivido a esta longa travessia interna. Talvez não haja respostas claras para todas as dúvidas, e, sim, ainda existirão dias de inquietação. Mas no fundo, uma certeza aterrissa suavemente. Se Deus sustentou você até aqui, passando por vales que pareciam não ter saída, Ele certamente está conduzindo os seus próximos passos, mesmo quando a rota parece envolta em sombra. Ao aceitar que o ritmo da vida espiritual é diferente do mundo apressado, surge uma paz sem explicação lógica. Esta paz transforma o modo como você percebe a si mesmo e os outros. Não mais como alguém que falhou ou ficou para trás, mas como um peregrino escolhido, moldado pelas próprias fragilidades e remendado pelo toque de um amor incansável. Já não é a ausência de problemas que define a fé, mas a disposição de caminhar mesmo entre destroços, sabendo que do outro lado o sol há de nascer outra vez. Essa é a verdadeira vitória, descobrir sentido no intervalo, no entretempo, no exato lugar onde muitos desistiriam. Se neste exato momento, no fundo do seu coração, uma brisa leve sopra, um fio de esperança teima em permanecer, saiba, não é ilusão. É o recado de Deus para sua alma, dizendo que o inverno não é eterno,
que toda noite carrega em si a promessa de um novo dia. Talvez a sua principal missão seja continuar, mesmo que seja só por hoje, mesmo que tudo pareça pequeno. Porque, quem sabe, sua coragem de persistir esteja acendendo luzes em caminhos que outros virão a trilhar depois de você. Sua história conta uma verdade. Não se trata apenas do que você recebe, mas do que se torna enquanto espera. Agora, respire fundo. Permita-se sentir o alívio de quem não precisa mais provar nada. Você foi sustentado e, ainda que com arranhões e cicatrizes, segue em pé. Isso, por si só, já é sinal de favor divino, de promessa cumprida nas pequenas sobrevivências do cotidiano. Aceite esta nova estação, mesmo que silenciosa. Receba o que não pode ser explicado, apenas vivenciado. A fé que nasce nesse terreno árido é valiosa demais para se medir. O amor que te cerca, mesmo quando não é sentido, é imenso demais para ser entendido. Se esta mensagem falou com você, permita-se responder, não a mim, mas ao próprio chamado do alto. Inscreva-se neste caminho de fé. Continue acreditando, ainda que seja só por mais um dia. Deixe seu like, não como rotina, mas como um ato consciente de gratidão por tudo o que resistiu a perder. Comente abaixo o que significa, para você, permanecer mesmo quando nada muda. Compartilhe seu coração. Talvez, ao fazer isso, seja você o instrumento para que outros também encontrem esperança na espera. E lembre-se, esta jornada jamais será solitária. O Deus do invisível já começou a transformar tudo, a partir de dentro.